Olá, sétimos anos, professor Roger de volta aqui. Na nossa última videoaula, no finalzinho dela eu expliquei que na próxima, né, essa seria uma explicação sobre os ciclos naturais, tá? Então é importante que vocês deem uma lida com calma, tá? Porque não dá para ficar lendo tudo, senão fica muito chato, né? É mais fácil uma conversa assim com vocês. Então eu vou explicar para vocês, mas é importante que vocês leiam e grifem as partes importantes. Lembra que a gente sempre faz isso em sala? Eu vou lendo com vocês e grifando as partes importantes. Então é muito importante que vocês ainda tenham esse hábito, tá? Então façam a leitura. Hoje eu vou trabalhar com vocês. Essa é a página 33. Nós vamos até a... Opa! Passou um pouquinho. Nós vamos até a página 36. São 3 páginas hoje, tá? Bom, então deixa eu voltar aqui na página e vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa entender. A atmosfera ela é formada por gases, tá? O ar que nós respiramos, na verdade, ele não é um gás só. Esse gráfico aqui, ó, já deixa bem exemplificado isso, tá? A composição média é de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e todos os outros gases dá mais ou menos 1%, tá? Só que cuidado, tá? Esse valor aqui é mais para uma ilustração, para a gente entender direitinho que é uma mistura, tá? Mas assim, conforme você vai saindo de um lugar para o outro, por exemplo, isso daqui, esse valor aqui é praticamente a mesma coisa no nível do mar, tá? Só que quando, por exemplo, você vai para o alto de uma montanha, tipo, você vai lá para o Himalaia, 8.000 metros de altitude, 8 quilômetros de altitude, esse valor aqui vai ser totalmente diferente. Lá esse 21% de oxigênio aqui vai cair muito. Por isso que o pessoal quando sobe nessas altitudes, né, precisa usar aqueles respiradores, né, máscara de oxigênio e tal. Senão o cara morre sufocado, porque não tem oxigênio suficiente. Tá? E aí, falando dessa atmosfera, tem vários ciclos dentro da nossa atmosfera. Um deles é o que nós chamamos do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio ele é um gás importante porque ele faz parte do nosso DNA. Lembra do DNA que a gente conversou um pouquinho em sala? O DNA é uma substância que tem em todas as nossas células que dão as características dos seres vivos. Né? É o nosso HD, onde está gravada lá todas as nossas informações. Para conseguir produzir o DNA, né, quando as células se multiplicam, você precisa ter nitrogênio, que são ácidos. O DNA é um ácido nitrogenado. Só que tem um problema. Nós os animais, nós não conseguimos pegar esse gás direto da atmosfera. Então, até entra nitrogênio, olha, voltando no ciclo aqui, ó, lembra 78% de nitrogênio no nível do mar? O nitrogênio está na atmosfera, nós respiramos, só que ele não entra no nosso corpo pela respiração. Ele vai entrar no nosso corpo, olha aqui por onde, ó, pela alimentação. Quem fixa o nitrogênio são as plantas, principalmente as plantas leguminosas, como está destacado aqui na imagem, tá? Essas plantas elas absorvem o nitrogênio da atmosfera e aí olha a cadeia alimentar aqui. O coelho, consumidor primário, vai se alimentar desse legume. Quando ele se alimenta desse legume, ele não vai absorver os nutrientes? O nitrogênio está junto. Então, olha o consumidor secundário aqui, a onça. Quando ela comer esse coelho, ela vai absorver esses nutrientes. Tá? Então, é importante que a gente se alimente de tudo. Ah, professor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ah, gente, tudo bem, cada pessoa tem os seus gostos, só que assim, é importante ter uma alimentação balanceada, porque olha o caso, por exemplo, da situação que nós estamos vivendo agora, né, da Covid-19. Uma das coisas que a gente mais fala é alimente-se direito e faça atividades físicas. Se alimentar direito faz com que o seu sistema de defesa funcione direito. E aí, se você se contamina com alguma coisa, né, Deus o livre, né, um vírus desse, mas se a gente se contamina, o nosso corpo está muito bem. Então, assim, é melhor o nosso corpo estar bem saudável para conseguir combater esse tipo de coisa, tá? Então, você pode não gostar, mas você precisa comer,
tá? Isso é muito importante, tá? Algumas plantas como feijão, né? Ó, olha aqui no caso a cultura de feijão, depois vocês deem uma lida com calma. Essas plantas elas fazem uma associação com bactérias. Olha aqui, ó, esses bolinhos que formam nas raízes. Essas bactérias elas ajudam a absorver o nitrogênio, tá? Então isso aqui é super importante. Tenha uma lida com calma. Vamos para o próximo ciclo, gente. Eu não posso ficar lendo tudo assim bonitinho com vocês igual eu faço em sala de aula, porque, gente, videoaula é diferente, né? A realidade aqui é diferente. Ia ficar muito chato. Já pensou? Eu lendo isso daqui, vocês não estão nem vendo meu rostinho aqui, ó. Tá vendo? Então vocês iam ficar chateados, ia ficar chato. Então eu estou fazendo mais um resumo. Por isso que é importante que vocês leiam e grifem as partes importantes, ok? Então vamos lá, ciclo do oxigênio. Para a gente continuar vivo, para a gente se manter vivo, a gente precisa respirar. Né? A gente já conversou sobre isso em sala de aula. E o gás mais importante para a gente é o oxigênio. Lembra lá que eu tinha feito o oxigênio O2, né? O oxigênio atmosférico, que é o que a gente respira. Esse oxigênio ele é consumido pelo nosso corpo para fazer o quê? Energia. Então, o oxigênio, junto com a glicose da alimentação que nós comemos alguma coisa, ele vai produzir energia para o nosso corpo funcionar. Só que o interessante é que assim, o resultado do oxigênio junto com a glicose, ele vai liberar gás carbônico. Lembra disso? A gente conversou em sala de aula. Lembra lá da fotossíntese das plantas? Olha o caso aqui da imagem. Ó. A planta ela absorve o gás carbônico e aí ela libera o oxigênio na atmosfera. Ela faz o ciclo inverso do nosso. Nós absorvemos oxigênio e liberamos gás carbônico. A planta faz o inverso. Então existe uma dependência, lembra? Eu fiz um esqueminha desse na lousa para a gente fixar essa história. E é importante porque assim, é o gás que quase todos os seres vivos aqui no planeta usam para produzir energia. Tá? Então é extremamente importante. Curiosidade, tá? O O2 é o oxigênio que nós utilizamos, tá? Que eu estou destacando aqui. Só que se tiver um átomo de oxigênio a mais ali, ele vira um outro gás. O O3, ele é o ozônio. Lembra da camada de ozônio? Para barrar raio solar, né? Radiação, lembra disso? Respirar ozônio, eu acho que não é muito bom, tá? Vai fazer mal pra gente, tá? A gente morre. Então, assim, tô brincando. Mas até porque o ozônio ele fica no alto da atmosfera, tá? Ele não está em contato com a gente aqui. Então, no nosso caso, beleza, a gente está respirando oxigênio, não tem problema, mas o ozônio não seria interessante, tá? Só para a gente terminar, como está ilustrando aqui na combustão, quando você tem queima de algum combustível, você precisa de oxigênio para isso acontecer, tá? Se não tiver oxigênio, não tem combustão, nada consegue queimar sem oxigênio. O oxigênio é o gás que faz a chama ficar acesa, alimenta a chama. Daí, por exemplo, eu até expliquei um pouquinho em sala do motor a combustão, o motor dos carros. Lembra disso? Queimava gasolina, queimava etanol, aí precisava entrar oxigênio dentro do motor. A gente conversou sobre isso na sala. E aí, ciclo do carbono, pessoal. Carbono é o elemento essencial para todos os seres vivos. Os seres vivos no planeta Terra, pelo menos a grande maioria esmagadora, são seres vivos baseados em carbono. O carbono ele é o átomo que vai construir a gente, vai construir os nossos corpos, tá? E o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, eles se misturam, tem hora, porque lembra aqui da fotossíntese, liberando o gás carbônico, né? Liberando não, absorvendo o gás carbônico nas plantas e liberando oxigênio. Então o ciclo do oxigênio e do carbono, eles se misturam, tá? Tanto que é uma concentração bem pequenininha, 0,03%. Tá? Só que assim, é importante porque o carbono é a nossa matéria-prima. Lembra que eu brinquei falando assim, os átomos são que nem tijolos, né, para construir uma parede e tal? Gente, precisa ter carbono para quê? Para fazer as nossas células, para construir o nosso corpo, tá? E aí você vê, ó, a maior parte aqui, ó, combustão, respiração, né, morte de seres vivos que vai soltar gases, né, alguns gases saem. Isso tudo vai para a atmosfera no gás carbônico. As plantas absorvem o gás carbônico, lembra? Eu já tinha explicado isso aqui, ó.
as plantas absorvem o gás carbônico. O animal, o consumidor primário, não vai comer essa planta, então ele está absorvendo o carbono que a planta absorveu da fotossíntese. Então, vocês perceberam que tudo é uma ligação, um ciclo é interligado ao outro, não tem para onde correr, é uma coisa apoiando a outra. Por isso que eu sempre falo para a gente em sala que é uma dependência muito grande. São vários fatores, né, para ter ali o meio ambiente equilibrado, bonitinho. E são fatores que, se a gente não parar assim para analisar, ler com mais calma, a gente acaba não percebendo que isso é extremamente importante, tá? Bom, então a nossa videoaula de hoje foi essa. Eu falei um pouquinho dos ciclos, frisando de novo. É importante vocês lerem com calma e grifarem as partes importantes, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o que eu quero que vocês façam de atividade, ok? Então, terminou de ver o nosso vídeo? Dá uma olhada na descrição, tem lá a atividade que eu quero que vocês realizem, ok? Pessoal, abraço, até a nossa próxima aula.